Conseguia ver assim na estrelinha da porta eles fazendo a respiração dela, sabe? Esse, infelizmente, é mais um relato de óbito, resumo dele, né? Que vocês acabaram de ver aí, pelo uso do medicamento sibutramina, né? Um medicamento muito comum aí para quem quer emagrecer. Eu já tomei esse medicamento. Vou dar aqui para vocês o meu relato, tá? Para você que quer, de repente, tá cansado, tá cansada aí de recorrer a dietas restritivas, sente que não consegue emagrecer sozinho e tudo mais, fique aí com o meu relato e tire as suas próprias conclusões. Eu comecei a tomar esse medicamento quando eu tinha 15 anos de idade, sim, super nova. Eu tô fazendo 29 anos, então naquela época não tinha Google, não... Assim, o Google estava começando, eu não tinha computador em casa, a internet ainda era uma coisa de luxo, uma coisa que não era necessidade em todas as casas, né? Eu vivia em uma outra época, gente, diferente de hoje. Então, eu fui ao médico, peguei o meu primeiro salário, assim, quando eu comecei a trabalhar, sabe, novinha. Já marquei a consulta porque eu achava que eu era gorda na época. Obviamente, eu já tinha problema com distorção de imagem, né? Eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje. Hoje eu peso 68 quilos. Na época eu devia ter 65 quilos estourando e eu me achava gorda. E aí eu fui no médico, ele me deu logo na primeira consulta já a receita, uma receita um tanto quanto duvidosa, mas enfim, não vou entrar em detalhes nisso aqui. Se vocês escutarem esse barulho, gente, aqui estamos em obra aqui em casa, tá? Então me desculpe. E aí ele já me deu a receita, não pediu nenhum exame de sangue, não pediu nenhum exame de fezes, não pediu nenhum exame básico de urina, nada, nada. No primeira consulta eu já saí de lá com uma receita, uma com remédios tarja preta, né, que a sibutramina estava junto, e outro com outra receita para remédios naturais. Então eu comecei a consumir imediatamente, né, aqueles remédios, feliz da vida, e aí começaram os colaterais. E como eu tava numa época de emprego novo, estudo, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, eu não tinha certeza se aqueles efeitos que eu tava tendo era por conta do medicamento ou se era o estresse, a rotina nova, a novidade de tudo, né, aquilo que tava acontecendo. Então eu comecei a ter muita dor de cabeça, foi o primeiro sintoma que eu lembro que eu tive. Comecei a ter um aceleramento no coração, tá? Uma palpitação. Eu sentia que o meu coração estava fora do compasso, sabe? Comecei a ter náusea, eu lembro que eu tive, tanto que essa náusea tirava totalmente a minha vontade de comer, por isso que eu emagreci, né? Cheguei a pesar 49 quilos nessa época, então por isso que eu emagreci. Tinha náusea, vontade de vomitar, dor de barriga, tudo que você pode imaginar. Tremedeira começou a me dar, eu comecei a tremer assim, parada, tremia, suava frio. Então esses foram os sintomas que eu tive. Isso tudo, gente, me fazia não comer, como eu falei, e começou a me fazer com que eu não dormisse. Eu sempre tive um sono ok na minha infância. Hoje eu tenho problema de insônia severo, problema que eu faço tratamento com psiquiatra, tá? Hoje eu tenho problema de insônia e isso começou nessa época. Então eu deduzo que foi por conta desse medicamento. Eu passava a noite inteira acelerada, acordada, sem dormir, e eu ia trabalhar no outro dia virada. Eu me alimentava nessa época de forma totalmente errada. Basicamente era bolacha de água e sal, repolho e café, que eu tomava café ainda. Eu tomava café várias vezes por dia, junto com a sibutramina, então vocês imaginem a bomba. Cheguei algumas vezes quase desmaiar, tá? Pela falta de comida mesmo no organismo, pela tremedeira, pela palpitação, por todos os colaterais da sibutramina. Mas, gente, no meu caso,
Com o passar do tempo, o organismo foi acostumando, tá? Depois de 3 meses, o meu organismo já estava acostumado com esse remédio. E aí, depois de 6 meses, 8 meses de tratamento, o médico começou o desmame, que eu acho pior do que quando você começa a tomar, que tem os colaterais, é o desmame. Porque aí, gente, como você não fez uma reeducação alimentar, como você não aprendeu a comer, como você não fez as pazes com a alimentação, como você não aprendeu, você apenas ficou sem comer nesse período, muito semelhante com a bariátrica, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Você depois não aprendeu nada. E aí a fome volta e você volta a ter hábitos alimentares ruins. E parece que a fome volta o dobro. Então você tem crises de compulsão alimentar. E aí você se sente mal porque você come. E aí você sabe que você vai engordar. Você sabe que você não vai conseguir manter o peso. Aí você tem, entre aspas, uma depressão. Você tem crises de ansiedade. Porque aí o medicamento e a situação já mexeu com você. Então, pra mim, foi mais um insucesso que eu tive na minha vida, na minha adolescência. Foi mais uma coisa que eu gastei o meu dinheiro e joguei o meu dinheiro fora. Graças a Deus que coisas piores não aconteceram comigo e também não aconteceram com a minha mãe, que fazia uso também, fez uso por muitos anos desse medicamento. Tem também até hoje, né, o efeito desses medicamentos, que nem eu que tenho a insônia. A insônia permaneceu pro resto da minha vida. Até hoje eu não me livrei da insônia, e começou naquela época, né? Então até hoje a gente tem ali os efeitos do uso desse medicamento no nosso organismo e na nossa vida. Então pense muito bem antes de recorrer para um método mais fácil, tá? Às vezes o caminho mais difícil, entre aspas, é o melhor, tá bom? Se você quer conhecer um método verdadeiramente bacana, que vai te fazer emagrecer, vai te fazer aprender a se alimentar, a comer, para que você não passe pelo que eu passei, acesse o link na bio, porque por lá eu te ensino como aprender o meu método de emagrecimento, que me fez até agora emagrecer 34 quilos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse relato, espero que tenha te ajudado de alguma forma.